bem? Tudo bom e você? Não, mas perfeita. Como é que estão as coisas? Graças a Deus, tudo jóia contigo. Conseguiu resolver? Também. Você conseguiu resolver suas questões aí da casa? De telhado. Uhum. Quem tem telhado de telha sabe como é que é, né? É quase igual a quem tem telhado de vidro. De vidro, oh, meu Deus. Deixa eu ajustar só o som aqui. Está me ouvindo bem? Estou te ouvindo bem. Beleza. Estou te ouvindo bem. Não, mas aqui foi, agora o tempo firmou também, né? Então, Uhum. mas realmente foi bem pesado o negócio aqui. Ainda tem algumas áreas assim que a gente preferiu não mexer, mas que não interfere, né? Os cachorros a gente deixou em outro lugar, mas lá vai ter que chamar pedreiro, tem obra grande. E as árvores também a gente conseguiu serrar, mandamos serrar quase todas, né, para Uhum. colocar os troncos. É uma judiação porque eram árvores bem antigas, Puxa vida. né? O Pompeu falou um pouco sobre o acidente aí que aconteceu, né? Falou mais alguns detalhes, realmente é triste, né? Mas O melhor é que não paciência. aconteceu nada com ninguém, né? Isso é o mais Então, importante, né? o dano material você corre atrás, trabalha e consegue Consegue recuperar. recuperar, né? O É isso problema é mesmo. saúde ou outras situações aí com as pessoas, né? Daí não aconteceu Exato. nada, então tudo bem. Nem os bichinhos também sofreram muito, então Então, estão abrigados. uhum, E agora, como eu falei, então o tempo firmou, aí é só um pouquinho de frio, né? Mas uhum, o Golden, ele até gosta de frio, só a fêmea que tá com o pelo cortado, que a gente mandou pousar, né? uhum. Então ela que tem que dormir de roupa à noite. Tá. Mas Paciência, não né? vou trazer ela para a lareira, senão ela come tudo. É uma monstra. Uhum. Mas Acostuma, né? me diga lá, meu amigo, como é que é? Você gostou de Luiz Eduardo? O que você achou da Puxa, experiência? gostei, achei muito legal. Bom, eu fui e falei para o Pompeu até, falei, me senti um príncipe, né? Chegando para visitar um lugar. O Pompeu é impressionante, né? Está sempre surpreendendo. Uhum. E, assim, me tratou maravilhosamente bem, me levou para conhecer todos os lugares. Eu nunca tinha visto um grão de soja, uma vagem de soja, não tenho a menor ideia do que era isso, né? Foi Ah, não interessante conhecer. brinca. Né? Cara, não sei diferenciar uma empilhadeira de uma colheita. Então, Bom, né? lá você tem condição de ver isso quase toda hora, né? Direto. Exato. Foi bem legal conhecer um pouco assim a questão do agro, da cidade em si, né? Uhum. Lógico, é uma cidade bem estruturada, é uma cidade em desenvolvimento, uma cidade ainda bastante pobre em algumas questões, né, em alguns lugares. Você conhece muito melhor que eu, entende? Sim. Mas a gente que é acostumado, né, viver em grandes centros, né? Eu vivi em São Choca um Paulo a minha pouco vida ainda, toda. né? É, mesmo eu já morei no interior, né? Mas você sabe que eu estava cogitando morar assim, num lugar mais tranquilo, antes de eu vir para Brasília. Acho que eu já até comentei contigo antes. Uhum. Se fosse morar na praia, que eu gosto, mas seria num lugar pequeno, bem pequeno mesmo, né? Uhum. Acho que é mais aconchegante, de certa forma. E a gente chega numa certa idade também que as, a- as vantagens, entre aspas, da cidade grande, que se resume
balada, bares, festas, não sei o quê, né? A gente fica em casa, né? Então, e eu me energizo muito mais lendo um livro do que indo para uma balada, indo para uma festa. Eu lógico, gosto do teatro, gosto de coisas culturais. E, claro, o Luiz Eduardo proporciona isso, pelo menos na quantidade que a gente teria disponível por aqui. E se Mas você eu não achei... gostar muito da cultura sertaneja, também não vai ser muito lá, né? Porque lá o forte é a cultura sertaneja. O Luiz Eduardo tem aí por volta de 100 mil habitantes, e ela tem 96, 97% da população classe média, média baixa, né? E os 4% é o que faz ter um dos PIBs mais elevados do... sim, o Norte e Nordeste coloca Luiz Eduardo lá em cima. Ele vai perder lá para São Desidério, que acho que é a maior produtividade, maior colheita, né, por hectare que tem. O Luiz Eduardo está naquela fase de ascensão, né? Então é uma cidade que tem 20 e poucos anos, depois que deixou de ser mimoso, as coisas começaram a mexer e você encontra algumas ilhas de prosperidade e de realmente um poder aquisitivo bastante elevado, tipo o padrão do condomínio que Pompeu mora, todos aqueles condomínios ali do final, né, o Pedra dos Sonhos, Sóia. Você tem a nata da cidade ali morando, mas que também o grande tesouro está do outro lado da rodovia, que são as áreas, né, as produções, Perfeito. As fazendas, né? as fazendas. Achei muito legal. Fiquei impressionado com a Ciclo, já conhecia a estrutura, você mesmo me mostrou, né? Um pequeno tour online, mas ainda assim, achei um lugar, assim, um ambiente de trabalho maravilhoso e fiquei muito feliz aí com a oportunidade que o povo ofereceu, vocês estão me oferecendo, claro, né? De estar Ele tem, junto lá com ele você. tem um carinho muito especial por você, né? O Pompeu. Obrigado. Caramba, é recíproco. E aí E como eu disse, a gente absorve essas coisas também, né? Então eu passo a ter também. exato, é a mesma situação. Então, eu acho que ao longo do tempo a gente vai se conhecer mais. E eu tenho certeza que eu vou me surpreender cada vez mais positivamente, como tem me surpreendido com o Pompeu, né? Eu acho que o mais legal de tudo é que a gente está trabalhando ao lado de pessoas que a gente confia, que a gente pode falar o que pensa, o que sente, sem filtros, né? Não precisa ficar naquele jogo político, que é uma coisa que tem muita dificuldade de fazer. Eu acredito que ele tenha reforçado contigo algumas coisas, né? A nossa relação é uma relação de mais de 40 anos. Então, já deixou de ser colega, companheiro, amigo e tal, então já é uma coisa meio que família mesmo, né? E a gente procura ter Família, isso com as pessoas que vêm trabalhar com a gente, que a gente procura estar desenvolvendo alguma coisa junto, né? Então, o laço é um pouco mais profundo do que simplesmente o toma lá da cá do profissional. Então, às exato. vezes você vai escutar umas bobagens minhas, do tipo quando caiu as árvores aqui, porque eu também passo a ter algum tipo de liberdade com as pessoas que estão com a gente, né? E Perfeito. vice-versa, né? Você também Claro. pode utilizar a gente aí como sendo um anteparo quase que familiar ainda. Legal, muito obrigado. Eu agradeço muito a confiança e eu acho que a gente vai dar um novo passo, né, tanto na nossa relação pessoal, que eu acho que vai se desenvolver naturalmente, e quanto na relação profissional. Eu acho que o fato da gente estar juntos, a gente vai conseguir
entender melhor as necessidades, eu acho, mesmo em relação ao projeto do xadrez para o agro dentro dessa região, acho que tem bastante coisa interessante para fazer. E juntos, a gente estando mais perto, a gente provavelmente vai ter mais ideias juntos, discutir, entender mais o problema e, de repente, fazer projetos mais assertivos. E também a tranquilidade do trabalho que vai me proporcionar, acho que vai ser fantástico. E tem algumas coisas, hoje eu estou meio limitado aqui para poder te falar também mais detalhes. Na nossa próxima reunião, eu espero já estar lá. Então, eu vou te contar algumas coisas também que estavam acontecendo, então, prejudicando um pouco aqui. Então, eu estou muito otimista, né? Só posso te dizer isso, e, assim, muita vontade para cada vez mais crescente, e me empenhar e fazer o negócio dar certo. Acho que vai ser legal, né? A gente estando junto já é legal, a gente estando junto ganhando dinheiro, mais legal ainda. Melhor ainda, né? Mas eu acho que uma das coisas muito importantes que teve nessa sua ida para lá é poder sentir o que é o agronegócio no lugar que a gente está. Né? Exato. E porque agindo no estanque, poxa, o que tem a ver esse xadrez com o agro? Né? O que era aquela visão que o Pompeu conseguiu ter quando conversou contigo? Então, eu imagino que você indo, você consegue também respirar um pouco disso e a gente consegue trabalhar e construir junto algumas alternativas que possa fazer com que o xadrez e outras coisas que a gente possa vir a desenvolver juntos possa estar ajudando, que eu acho que essa não que seja muito diletantismo, mas que a gente precisa fazer alguma coisa também para melhorar esse país que a gente vive, que está uma desgranha, né? Mas que o caminhar é muito perigoso, né? A gente chegar num momento de, poxa, ter lugar de sacar alimento e você não conseguir produzir o alimento necessário para essas pessoas, para todo mundo que está nascendo aí. Por mais controles que a própria natureza possa fazer, a gente precisa ter cada vez mais disponibilidade de alimento saudável. Né? Então, e isso a gente consegue fazer dentro da Ciclo. Eu acho que o grande propósito nosso é tirar mais corretamente do mesmo lugar sem abrir novas áreas de plantio. Perfeito. E para isso, as pessoas que estão trabalhando dentro do agronegócio têm que ter um pensamento diferente. Eles têm que ter mais velocidade no momento das decisões. Tem que ter decisões mais acertadas. Né? Tem que saber a hora de concorrer, de competir, de cooperar, que são coisas que, na visão deles, também é muito difícil às vezes. O vizinho não pode ser sempre o seu concorrente. Ele tem que cooperar, porque uma praga que dá no vizinho vai acabar indo para você. É verdade. Né? Então, você não é concorrente, você tem que cooperar com esse cara. Tem que cooperar. Não é competição, é cooperação. Cooperação. Então Essa é uma ótima filosofia. Todas essas situações a gente procura, eu procurei enaltecer e trabalhar bastante nesses 3 anos e meio que eu fiquei aí, né? Com todas as startups, falando muito com os CEOs, que é para tentar mudar um pouco também o pensamento de todo mundo. Então, bom, mas isso daí é de mim. E de você, e o que vocês tramaram lá? Porque vocês não estão nada de estratégia, vocês tramam. Esses os ex-buscapé, quando se juntam, é só trama. Eu tive com o Romero, aqui naquele summit que teve do Bossa Nova, no mês passado. E eu conversando com ele, acho que uns 10 minutos, eu estava com uma moça que é
uma grande produtora de café aqui em Minas. Uhum. E, por acaso, o Romero não conhecia, gostou de conhecer a moça e tal. Aí ele ficou olhando assim para mim. Reinaldo, eu tô te vendo quase em tudo que é lugar, né? Mas o que é que você está fazendo agora mesmo? Porque ele não sabe, ele consegue ver a aceleradora produzindo startup, mas não consegue ver a área de operações lá, porque eu passei a estar sempre agora nos eventos, né? Certo. E ele usou esse termo. O que Uhum. vocês estão tramando? Aí eu falei, negativo, Romero. Quem trama quando está junto é vocês. Os ex-Buscapé que quando estão juntos ficam tramando as coisas. O último jantar de vocês foi isso, não foi? Ah, você soube e tal. Eu falei, soube, todo jantar. Então, o que vocês tramaram, Sérgio? Então, acho que nós tramamos bastante coisas legais, assim, pelo menos assim, na base, né? Uma coisa que eu fiquei bastante feliz é da possibilidade de poder transmitir um pouco do meu conhecimento também de tecnologia para o grupo todo, né? Para Uhum. todas as startups que estiverem ali, né? Então, eu já tinha falado isso bem lá atrás para o Pompeu, eu estou à disposição. Eu também Atuar penso, como mentor também. isto é, porque eu penso, eu sempre penso dentro dessa linha com você, como você pensa, né, se a gente pode contribuir com os demais, no sentido de passar nossa experiência, né, fazer com que as outras pessoas, principalmente esses jovens que estão começando com as empresas agora, evitem alguns erros. Eu falei, talvez eu não possa dizer as receitas do sucesso, mas eu posso dizer os caminhos que levam ao fracasso, e conheço muitos. De novo, né? Não são os anos de experiência, são os danos de experiências ao longo da Como vida. você disse, são danos de experiência. Então, eu gosto muito de trabalhar com gente jovem, né? Eu acho que eles têm uma energia fantástica. Então, se a gente puder ajudar eles a encurtar algum caminho, alguma coisa, assim, na boa, sem ter nenhuma expectativa de querer algo em troca, né? Para mim, não existe esse negócio de, eu faço isso, me dá aquilo, eu faço aquilo, você me dá aquilo. Na verdade, eu acho que é ser humano, é pessoas legais que a gente quer compartilhar e está aprendendo também e quer tirar, né, a relação. Sempre, eu acho que um ganha-ganha, né? Todos os Uhum. lados. Então, eu aprendi com muita gente, também sou muito grato a muita gente que passou pela minha vida, que me deram dicas e eu estou trabalhar com essas pessoas, ver as dificuldades que eles têm, falar, pode, você não faz assim, não, a ideia é aqui, a gente costuma fazer assim, isso aqui deu certo, isso aqui não deu certo. Eu acho que vai ser muito legal. Isso também é uma coisa que eu gosto de fazer, assim, ter um pouco de lazer, entendeu? Eu me sinto bem. Que é uma preocupação também, a gente está ficando mais velho e uma hora o São Pedro vai chamar a gente. Então, e a gente não Eu quer. também acho que você não deve durar mais do que uns 40, 50 anos, viu? Nesse Que pique bom. que você está indo. Eu espero que a sua visão esteja certa. Mas a gente quer deixar legados, quer deixar experiência, quer deixar algumas coisas, né, para as pessoas. Então, essa é uma das possibilidades. O Pompeu teve uma ideia que eu achei bem legal, da gente criar um torneio, um evento, uma gincana, né? Então, a gente está desenvolvendo isso, estamos vendo algumas ideias, eu acho que tem bastante coisa para a gente pensar dentro dessa linha. Eu gostei muito, acho que sério, vamos começar, né, da nossa parte, vamos fazer isso. Uhum. Outra possibilidade que ele criou, da gente pegar os estagiários lá, temos duas universidades que a gente tem convênio, né, de trazer para trabalhar com a gente, para gente ajudar a treinar essas pessoas e, ao mesmo tempo, são pessoas que vão estar aprendendo e vão estar ajudando a gente um monte de trabalhos braçais, como a gente já tinha comentado, né? Sim. Então, eu acho que vai ser.
legal, vamos começar a montar uma estrutura, a gente vai conseguir ser muito mais eficiente. Eu vejo que a curto prazo a gente vai conseguir implementar muitas coisas que a gente tentou, mas por falta de tempo, e, né, a gente acabou não conseguindo fazer, falta de recursos, né, e aquela questão financeira, eu expliquei, falei, cara, é muito simples, né? Você precisa de 1 hora por dia, eu falei, cara, acho que 1 hora, meia hora por semana, é o suficiente. Aí ele falou, não, a gente podia dar R$ 100 a mais para a Pâmela e pedir para a Pâmela fazer, ela vai ficar mais feliz, tal, tal, tal. O Pompeu tem uma coisa assim que eu falei para ele, falei, cara, é impressionante as coisas que vocês... Não é só o que você sabe, é como você usa aquilo que você sabe, é a capacidade que ele tem de juntar essas coisas e arrumar soluções ganha-ganha e que, sabe, é um grande diferencial. Eu tenho muito que aprender com ele, é uma pena que você não vai estar lá no dia a dia, nesse tempo que a gente também não vai poder conviver, que eu tenho certeza que tem um pouco para aprender com você. Mas, de qualquer forma, a gente vai estar junto, né? Pelo menos 1 vez por semana, um pouco por semana. Né? Ele te convenceu aí na Bahia Farm Show ou não? Sim, sim. Eu já fiz propaganda aqui na casa, né? Pessoal, tem 2 pessoas que estão querendo ir aqui, né? Legal. Conhecer, é fantástico. Eu queria poder fazer alguma coisa, né? Estar no stand divulgando de alguma forma, né? Acho que essas coisas que a gente faz novos desafios que vão aparecer, né? Eu não vejo como a gente não é tirar o foco do que nós estamos fazendo, mas eu acho que é complementar porque tem uma hora que você fica patinando no mesmo problema, né? Então você precisa tipo, abstrair um pouco. Eu acho que dividir principalmente o meu trabalho, que é muito computador e eu gosto muito também de lidar com pessoas, então acho que dividir um pouco esse trabalho vai ser produtivo para os 2 lados. Eu vou tanto conseguir ser mais produtivo, mais eficiente na minha relação com o computador, assim, porque eu vou estar com a cabeça mais refrigerada, né? E tem um outro lado meu, que é um lado que eu tenho coisas para aprender, eu quero aprender a me comunicar melhor, passar um pouco do meu conhecimento, aprender com os garotos, as coisas que eles estão fazendo. Então, essa é uma possibilidade. Então, vou diminuir um pouco o trabalho, as coisas que eu não gosto de fazer, ou quero, ou tenho tempo. Mas, de certa forma, eu vou estar mais tranquilo, porque tem alguém que está cuidando, olhando, uma pessoa de confiança. Né? Eu acho que tem muitas dicas do Pompeu no dia a dia, vai poder me dar na hora do almoço. Os detalhes simples, como resolver isso, porque aquela questão, né, jurídica, ele tem uma visão fantástica, né? Enorme. Então, essa outra questão, né, ele me convidou para morar com ele, né? A gente falado sobre isso, e achei maravilhoso, né? Então, embora que estava bem contente, aqui em Brasília também, até acontecer alguns eventos aí que eu vou te comentar uma outra oportunidade. E, eu acho que eu vou ter tranquilidade para trabalhar, vou ter um espaço, um lugar maravilhoso, aquele ambiente ele energiza a gente, tudo colorido. Cara, sabe, é um sonho, entendeu? Então, eu vou me empenhar agora. Eu consegui resolver aquele problema. Eu demorei 3 dias e meio para resolver um erro, uma linha Consegui que estava identificar o que era. consegui da maneira mais idiota possível, que é chegar num ponto de encontrar um script, testar, criar um aplicativo com um script que eu encontrei, vi que deu certo aquele e o meu não dava, e desmontar o negócio e comparar linha por linha onde tinha. É uma configuração.
uma linha que dá uma configuração que muda o negócio. Que bacana, Mas fazia anos já que eu não era vencido dessa forma, né? Que eu vejo. Essa é uma das coisas mais frequentes da nossa área, né? O cara faz e depois faz o projeto um mês e depois fica 2 meses corrigindo o erro, né? Então, eu tinha eliminado a minha desenvolver uma metodologia de trabalho, isso é uma coisa que eu gostaria de passar para as pessoas, né? Onde eu sou extremamente eficiente na programação. Eu consigo fazer coisas assim, em um tempo absurdamente curto. Né? Você tem uma ideia, o projeto que eu peguei para cobrir meu rolo financeiro aí, eu cobrei R$ 8.400, uma coisa simples, e eu estou vendo agora, comecei a trabalhar nele ontem, meu prazo para entrega é amanhã, eu vou fazer em 14 horas, entendeu? Uma coisa. Isso pode dar esse mesmo desafio para qualquer programador. O cara não faz em 15 dias. Então, essa metodologia, essa produtividade, esse ganho que eu tenho, né, eu acho que ele vai se destacar mais ainda, porque eu ainda perco muito tempo com coisas braçais. Tá? Então, eu acho que daqui a pouco a gente vai ter um segundo app, um terceiro, um quarto. Né? A gente vai, sem contar que a possibilidade de a gente crescer com esse primeiro, acho que é gigantesca, cada vez maior, eu vejo isso. Nós estamos crescendo esse mês aqui 10% em relação ao mês passado, sem fazer nada, Crescimento orgânico. Orgânico. Está tudo errado que eles estão fazendo assim. Eu sou muito crítico. Uma coisa que o Pompeu já até falou, ele me deu uma revista, dá para eu olhar, a revista Viver, adoro, né? Revista. Você estava lá, tinha uma foto sua. Aí eu olhei no hotel à noite, e no dia seguinte eu liguei para ele e falei, cara, está errado aqui. Eu rabisquei a revista inteira. Eu falei, puta, eu achei 200 euros. Então, esse é o meu estilo de ser crítico, assim, em relação a design, a coisa assim, a comunicação com o cliente e tal, né? Eu acabei desenvolvendo, eu faço isso por lazer. Até comentei com o Pompeu, eu estava outro dia, fui fazer um exame no laboratório, eu estava lá guardando a minha vez, aí tinha um cartazinho lá, A4, tentando vender um seguro saúde. Mas, cara, que eu não gosto, né? Então, eu peguei, tirei uma foto do negócio e fiquei analisando os erros. Achei uns 20 erros naquele negócio. Mas, esse cara não deve ter vendido nenhum, né? Eu acho que se fizer isso, aumentaria, sei lá, 10 vezes o que ele vendia. Então, isso a gente vem desenvolvendo desde os começos, começou com a web, como é que a linguagem muda, é diferente. Eu fui estudando, fui experimentando tudo aquilo. Eu aprendi na teoria algumas coisas e apliquei na prática e vi que funcionava e que não funcionava na teoria. Né? E é uma coisa que eu não quero morrer com isso, só, entendeu? Só eu queria passar isso para as pessoas. Na verdade, eu gostaria de passar para meus filhos. Mas como o mundo perfeito não existe. Sabe? Então, que tipo de... O seu desenvolvimento te tornou um cara muito eclético e que consegue ter uma visão 360 de tudo, né? Então, quando você fala, poxa, eu gostaria de ser mentor, para mim é uma honra tê-lo como mentor do nosso time, porque não serve só para devs o seu conhecimento, né? Então,
resolução de problemas, é como você faz para resolver problemas, como você faz para poder viver melhor. Então, fazer as coisas mais rápido, né? Eu acho que a gente poderia estar trabalhando nisso daí, poxa, ia ser uma honra poder ofertar aí esse presente para o nosso pessoal, entendeu? Perfeito. Até falei, pô, eu falei, cara, te desculpa, eu sei que o negócio assim não é, estou querendo destruir o negócio, mas é que eu sou muito crítico, e principalmente em relação às coisas que eu faço, né? Os meus produtos, as coisas que eu crio. E eu disse, olha, toda vez que você for fazer passa para mim que dá uma olhada antes. Eu olho no café, no almoço, com o maior prazer. E com certeza eu vou conseguir melhorar alguma coisinha. Eu acho que é isso. Então, só me coloquei à disposição em relação a isso. E aí, em relação ao meu produto, ao aplicativo do xadrez, então, eu enxergo tudo que deu certo, o que não deu certo, o que nós estamos fazendo errado, o que não estamos. E aí tem uma lista de coisas para resolver. E no momento que a gente resolver essas questões, aos poucos, nossas vendas vão explodir, não tenho a menor dúvida. Né? Então, eu... Alô? Alô? Travou. Travou. Eu vou trocar de rede. Você espera um minutinho, por favor? Claro, claro. Eu vou trocar a internet aqui. Alô, não está me ouvindo? Opa, voltou. Estou pronto. Então, não caiu. Ótimo. Agora, estou usando meu celular, que aqui não pega direito a internet, não tem problema. Então, eu acho que nós vamos ter esse desenvolvimento muito rapidamente, né? E estar ali também tem cria uma motivação, né, junto com as outras pessoas. Eu gosto muito de trabalhar junto com as outras pessoas, apesar de fazer um trabalho solitário. Também gosto de ficar sozinho, trabalhar, ter um problema para resolver, ficar à noite, só eu e o computador aí, sem problema, mas é uma coisa pontual, né? Você fica 2, 3 dias e depois eu quero ver gente. Sempre assim. Eu acho que vai ser muito legal. Então, só estou vendo coisas positivas. Já falei com o pessoal aqui. Eu ia para a Amazônia na sexta-feira, comprei passagem, tudo. Ia ficar 10 dias lá, voltar no outro domingo. Eu já falei também que não vou, cancelei. E eu quero arregaçar as mangas e começar. Não é hora de fazer, de eu fazer um retiro espiritual nesse exato momento. Estou com a menor vontade. Você ia para a Amazônia para dar uma É, espairecida. o Ser Homo, o cara que me convidou para vir para cá, ele faz aniversário, ele vai comemorar o aniversário dele lá, né? Então, eles têm uma vila que fica a 4 horas de barco de Santarém, não tem estrada lá. E eles alugam espaço para estrangeiros, tá? Não é super legal, maravilhoso. Mas eu acho que não está no momento de eu ir. Eu estou mais a fim de arregaçar as mangas e bora, o negócio dá certo. Mas que Não, mais legal isso. rápido. Então, estou entendendo que você vai para além. Vou Vai sexta-feira, para o além. vou para o além. Vamos juntos para o além. Vamos juntos para o além. Muito legal, que bacana. Sexta-feira, o Mitão vem buscar o
o Pompeu, que está voltando de São Paulo, né? Aham. E ele me pega também, e eu já vou de mala e cuia. Ah, que legal. E Putz, ficar lá que com vocês, bacana isso. Que bacana. né? E super motivado. Então, tô super motivado. Vamos fazer as coisas acontecerem. Eu estou dando uma corrida essa semana para me livrar de todas as pendências que eu tenho, para poder Uhum. conseguir me enfiar de cabeça e ter algum tempo livre também para conhecer pessoas, saber o que todos estão fazendo, aprender mais sobre a ciclo, né? Isso vai ser muito legal. Dá muita Eu ideia do que a gente tem que fazer para ficar melhor também. também, né, também podemos. Eu acho que, cara, é muito legal a tecnologia usada, que nem nós não teríamos a oportunidade de falar hoje se não tivesse essa possibilidade de fazer online. Mas a relação pessoal é outra coisa, né? A gente que tem cabelo branco sabe o que é isso. Os jovens aí Sim, têm e não dão dificuldade de tanto entender. valor, né? Não dão valor, não dão. Mas é diferente, olhar no olho é diferente, né? Uhum. Principalmente pessoas que você não conhece, né? Nunca teve uma relação com a pessoa, né? Eu acho muito importante esse contato pessoal, essas coisas pessoais que a gente vai criando, né? Você só contou para mim do problema que deu na casa, porque nós já estivemos juntos, né? Da mesma forma como eu contei algumas coisas para você, porque nós já estivemos juntos, senão não teria essa liberdade, não teria essa, Sim. né? Se ficar meio, vamos falar, né? Então, são coisas que esse laço, para mim, é muito importante. Porque se não Uhum. existem pessoas, o negócio não faz sentido, né? Uhum. Então, acho que vai ser legal, fora o geral, né? As mentorias, as análises, as terapias que o Pompeu faz com a gente. Essa experiência dele é É interessante, muito. né? Não, eu acho que vai ser bacana também essa proximidade, porque o escola também precisa estar junto de algumas pessoas que possam esvaziar ele um pouco. Então ele precisa desse contato também. eu acho que também muito para suprir a perda do seu contato diário, da sua convivência diária com você Sim. também, né? Não, e não ter a família, então ele tem só a filha aí. Uhum. Então, às vezes, as sextas à noite, o sábado e parte do domingo são resolvidos, mas quando tem aniversário dos amiguinhos, não adianta. Sai de manhã e Verdade. volta de noite na hora de estar dormindo. Então, ele também fica. Ele passou a se isolar também bastante, né? Uhum. Então, acho que vai ter um ganho aí para todos os lados. Eu Todo também mundo. acho. Eu vou ganhar muito mais ainda, porque agora eu vou ter o meu companheiro mais tranquilinho, porque ele vai conseguir desarvorar um pouco contigo. Você também vai ficar mais feliz. A minha ciclo vai estar muito melhor servida. Então, pronto, eu já posso tirar minhas férias. Que maravilha, né? Mas, olha, isso que é uma pergunta que eu falei, eu preciso perguntar isso para o Aguinaldo. Quando é que você vai para a Luiz Eduardo? Para Eu a vou gente se ver. eu vou agora, no mês que vem, né? Em Mês que vem? maio? Final de maio eu vou. Você vai ficar, você vai antes da feira e você vai ficar Eu vou um para pouquinho ver. antes da feira e fico até o final da feira. Maravilhoso. Então, você Mas já vai. sempre que tiver algum tipo de atividade pontual, eu também vou, A gente vai estar junto. Que entendeu? Então, bom, se né? tiver que fazer uma seleção, uma grande reunião com alguns tipos de startups, nós temos aí um eminente hackathon que nós deveríamos ter feito isso há 2 anos atrás e nunca teve a oportunidade, mas eu acredito que esse ano teria que sair até para que a gente pudesse estar melhorando o vínculo com as duas academias, com a UFOB e com a FAAF, né? O hackathon, eu acho que ele coloca a aceleradora, coloca a nossa atividade um pouco mais em voga e aproxima mais da grande matéria-prima que nós temos, que são as pessoas, Pessoas. né? São os alunos.
O problema é que nós temos acadêmicos, mestres, que não estão nessa pegada, nessa toada de identificar quem são os empreendedores, quem são os caras criativos, quem são os caras que sabem se comunicar e tal, e juntar essas pessoas. Por que vocês não fazem um time? Por que vocês não vão desenvolver esse projeto? Pensem nisso como sendo uma empresa, o que isso traz para a sociedade? Nós não temos professores, não temos mestres voltados com esse tipo de pensamento, né? Hoje a gente produz na academia teses. Então, nós temos excelentes fabricantes de teses, excelentes caras que gostam de ficar em cima do subsídio do Estado. Então, eu vou ganhar lá os meus 7, 8, 9, 10 pau por mês para ficar estudando o pulgão da Tasmânia. O que o pulgão da Tasmânia influencia a produção agrícola do Brasil? Nada. Mas o cara fica lá 4, 5, 10 anos estudando isso e ganhando 10 pau por mês. Perfeito. Entendi. Então, e a gente está fazendo... Nós fazemos o diferente. Eu quero... Sérgio, o que nós vamos fazer agora para mudar agora, de agora em diante, a cabeça de alguém? O que nós vamos fazer agora para melhorar a produção? O que nós vamos fazer agora para que o que é produzido já tenha um teor maior de nutrientes? Tenha mais proteína, porque é o que vai faltar proteína. Perfeito. Então, essa é outra coisa que eu também comentei com o Pompeu. Eu falei, eu acho que a gente vai conseguir, eu acho que o aplicativo de xadrez, o ProMaster em si, é um negócio que nós começamos, vai ser o nosso, talvez a nossa base, nosso pontapé inicial. Mas com certeza nós vamos criar outros negócios juntos. Entendeu? Sim, porque quanto mais você também se aproximar desse segmento, mais você vai conseguir perceber outras dores, outras situações. Por exemplo, nós temos uma situação muito seríssima, mas não é só em Luiz Eduardo, é no Brasil e quase que no mundo. Você vai ter poucos lugares onde isso não é tão problemático, que é o problema da mão de obra. Mão de obra para o agro é horrível, sério. Você não consegue fazer seleção, você não consegue manter os caras trabalhando. Você tem algumas incongruências complicadíssimas. Você tem um gerente de fazenda que às vezes não tem um curso superior, mas que o cara ganha 2,5 milhões por ano. Caramba. Tá? E aí? E se você chegar e oferecer 2,6 milhões, ele vai embora. Faz essa, né? O que 100 pau vai fazer de diferença num cara que ganha 2,5? Então, os valores são muito distorcidos, né? E esse cara, ele dá a mesma importância ao funcionário dele que aplica um defensivo agrícola, que se ele errar, ele pode matar um consumidor, ou pode destruir uma plantação. Trata do mesmo jeito de um cara que dirige uma máquina de 10 milhões de reais, vendo o celular, né, falando com a namorada, falando com não sei o quê, e se der uma desviada, porque se não tiver programado, hoje vários dos implementos, dos equipamentos agrícolas, você coloca uma programação e ele vai sozinho, você está dentro dele mais pro forma, para ter o ser humano ali. Só que os que não têm ainda essa programação, demanda de você estar ali fazendo os controles, né? Os caras desviam o olhar e vão ficar vendo o celular, vão ficar falando com a mulher, vai ficar vendo lá um pornozinho básico, né? Então trata do mesmo jeito esses caras e também a moça que faz a faxina no refeitório. Ele não tem valores diferentes. Qual que é a influência de cada um desses? Qual que é o peso de cada um desses no objeto fim do teu trabalho, no objetivo do teu trabalho? Exato. E isso é pessoal, pessoas. E você não encontra. Exato. Em época de colheita, você importa gente de todo lugar do Brasil e da América do Sul.
Você vai ver muita gente entrando pelo Piauí, foi inclusive quem trouxe na época da pandemia lá, como é que é, o Covid? O Covid não teve em Luiz Eduardo Magalhães. Ele veio importado do Maranhão e do Piauí. Olha, Então a gente, quer dizer, a gente não, né? Foi possível identificar os pacientes zero. Foi Piauí e tá, Maranhão. perfeito. A escola deve ter falado. Você chegou aí no centro de pesquisa, né? Fomos. O centro de pesquisa fica dentro de uma área, de uma propriedade que é a disfranciose. É um grande produtor aí. O Franciose, na época da pandemia, ele identificava pessoas que estavam começando a sentir uma gripe, tá? Ele fechou um hotel. Colocou médicos específicos dentro desse hotel para levar todos os trabalhadores para lá. Olha, Entendeu? Para interessante. não contaminar os outros. Ah, o Demais. cara é super bom. Não, ele está pensando no dele também, porque se o cara fica junto com os outros, numa época de Vai, colheita, vai acabar com o acaba negócio dele. tudo. Aquele Então, ano. eu acho que detalhes muito interessantes que você vai poder estar convivendo e percebendo. E como É que a verdade. gente pode propor situações que, às vezes, alteram um pouco o modus vivendi do cara de lá de Luiz Eduardo, mas que pode refletir em grandes ganhos para todo mundo. Perfeito. Você tem uma cidade, como eu falei, com um poder aquisitivo altíssimo. Como é que pode se conviver com aquela padrão de vias cheio de buraco? Uma pancada, grande parte da cidade, quase 50% da cidade não é pavimentada, é terra ainda. Aham. Não tem Cara, bocas de lobo, né? Um monte de lugar tem, lá. a ciclo. Você sabe quantos ralos tem a ciclo? Não, Originalmente nenhum. 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 Quando eu Vocês que fui, fizeram. quando eu fui construir a ciclo, o escola fala que eu tive 3 meses, tá? Eu tive 48 dias para fazer aquilo que você viu. 48. Eu dormi vários dias, várias noites que eu passei lá. Lá. Não, lá dentro. Não tinha ralo. Eu pedi para fazer 2 ralos embaixo. Se você joga a água lá em cima, na parte onde estão as estações, a água cai pelos conduítes elétricos. Putz. Tá. Dentro dos banheiros não tem ralo. Por quê? Porque ralo é dispensável, é só custo. Não é o custo do ralo em si. É que você tem que fazer tubulação, você tem que fazer escoamento e tal. E os caras daí não estão nem aí. Não existe concorrência. Eu venho da área de varejo. O que faz um varejo evoluir, crescer, se tornar melhor, é saber que amanhã ou depois pode ter um outro cara fazendo a mesma coisa que eu do meu lado. Então eu sempre tenho que ser melhor. Que é para quando esse cara Isso. entrar, eu já estar bem lá na frente. Porque eu não posso ter a ilusão que esse cara não vai copiar tudo que eu faço bem. Ele Perfeito. vai fazer. Vai copiar. Claro, é a lei do mínimo esforço. Para que eu vou pegar e vou me dedicar, me esforçar, gastar a tríade, tempo, energia e dinheiro, em cima de coisas que alguém já gastou? Não, eu vou pegar e vou encurtar o caminho, já vou aqui no final e vou partir daqui para frente, vou melhorar daqui para frente, porque o básico o cara já fez. Já fez. Aí, lá em Luiz Eduardo, não tem, porque não existe concorrência. Então, eu posso oferecer qualquer coisa ainda. Ou seja, é uma área que oferece um espaço enorme de crescimento, muito grande. Você está em Brasília, eu nasci em Brasília. Brasília, quando eu nasci, não tinha nada. Era uma terra vermelha, o cerrado, o lobo-guará andando na frente da tua casa e nada mais. Se você morasse na cidade satélite, quando eu nasci, eu morava em Taguatinga.
Meu pai trabalhava no Hotel Alvorada, né? Era na beira do lago e tal. Era muito distante, de ônibus e tal. Eu não sofri isso, só que hoje, não é que você demora porque não tem condução, você não demora porque é uma das maiores concentrações de automóveis que tem no país. Entendi. O que aconteceu foi ao longo de 60 anos, 60 e poucos anos, né? 21 de abril foi aniversário de novo. Eu tenho até que renovar, eu vou para aí agora acho que é 2026, que eu vou receber a outra medalha. Eu tenho a medalha Juscelino Kubitschek, da primeira geração de Brasília. Ah, é? Que legal. E eu vou receber a outra aí, tem que ver agora quando que é. Então, Luiz Eduardo não passou, é 20 anos. É um bebê. É um bebê. Cidade de bebê. É um bebê que todo mundo ainda se dá o luxo de fazer as porcarias que quer, porque não tem ninguém que faça melhor. Ninguém ainda começou a se preocupar em ser realmente concorrente. Concorrente é bom para a evolução. É verdade. Quando a gente pega e coloca uma startup como da Ciclo, falando que eu fazer a aplicação controlada de gás carbônico unido com outros gases e tal, promove aumento de produtividade em pelo menos 10% da semente, os caras vão comparar com a Bayer, com a Syngenta e tal, que aplicam um produto químico para melhorar a produtividade. O cara fala que colocar gás, não, desculpa, não quero. Sempre fiz com a Bayer, sempre fiz com a Syngenta, sempre fiz com qualquer outra, com a BASF. É disruptivo, nós precisamos ser disruptivo e mostrar que a disrupção ela ajuda o desenvolvimento e faz a evolução do lugar. Perfeito. Então é bater em ponta de faca, sim, mas você viveu isso. O Buscapé era isso. Né? É o ponto de disrupção que a gente tem que fazer. Só que nós temos que trazer mais pessoas para junto da gente, ou pelo menos mais pessoas para entenderem que o que a gente está fazendo não é querer destruir a sociedade, é dar instrumentos, dar ferramentas para se fazer uma sociedade melhor. Perfeito. Desculpa, eu estou muito filosófico hoje. Não, que ótimo. Não, eu acho que, no fundo, todo negócio deveria começar com uma filosofia, né? Porque aí a coisa não fica baseada, eu estou fazendo isso porque eu quero maximizar, eu quero fazer isso. E aí, foda-se, se a gente vai escravizar o usuário, que ele vai ficar com tendinite, vai ficar com não sei o que, mas o importante é vender mais. Não é isso, né? Dentro do conceito todo, acho que tem muita coisa legal para a gente fazer e para melhorar a vida do usuário. Não para escravizar o usuário e deixar ele dependente da gente para a gente poder manipular ele depois. Né? Eu acho que esse sentido, que a gente está muito alinhado em relação a isso. Né? É isso que me encanta e é isso também que eu entendi agora da Ciclo, que eu não tinha entendido, é o quanto vocês estão sendo e vão ser cada vez mais importantes nesse processo de tornar o alimento cada vez mais barato em maior quantidade para ele. Que é um projeto mais legal do que esse, é a base da nossa sobrevivência, né? A alimentação, né? Então, e a gente está trabalhando nisso e permitindo que, através de um preço mais baixo, de uma produtividade melhor, a gente consegue fazer com que o pobre, né, tenha 3 refeições por dia, como alguém prometeu há 20 anos atrás, não cumpriu nada, né? A gente sabe, né? Itália, pelo contrário, está cortando a refeição pela metade. Então, eu acho que é um trabalho que nós, como seres humanos, seres inteligentes, devemos fazer para todos os demais, né? Então, eu acho isso muito legal. Uma coisa que eu faço isso desde a época de consultor lá atrás, eu gosto sempre de ir um pouco na frente antes de começar um projeto. Gosto de ir na frente da cidade,
ou da empresa, e ficar alguns dias. Quando eu fui para o Buscapé, eu fiquei 4 dias rodando o prédio ali da Paulista. Então, andava nos andares, ficava sentado, observando quem chegava, para quem chegava, como que era o tom de voz das pessoas, qual que era o tipo de papo que tinha, né? Eu gosto de perceber isso. Quando eu fui chamado para ir para Luiz Eduardo, eu passei 3 domingos no Mercadão. Daí, o mercado de lá, né? O mercado municipal. Que era para perceber quais eram os problemas da população. Porque de quem tem recurso, eu já sabia, porque foram eles que chamaram a gente. Eu queria saber como que era o outro lado da coisa. Então eu uma andando e escutando qual que era a conversa. Uma das grandes percepções que eu tive, isso já no primeiro dia, foi: poxa, uma cidade tão rica, falta emprego. E falta emprego e depois falta trabalhador em época de colheita, que é pessoas sem... não precisa ter qualificação. Sem qualificação. Grande qualificação, né? E aí comecei a fazer uma análise da situação econômica, da situação social da cidade. Poxa, Luiz Eduardo é uma das maiores produtividades de algodão do país. Uma das maiores do mundo também. Quantidade de sacas, algodão, soja, de milho está em 4º, 5º, né? Você foi conhecer Luiz Eduardo, Sérgio. Quantas processadoras de algodão você viu? Nenhuma. Porra, mas é o lugar, uma das maiores produtividades de algodão do país, não tem processadora lá? Deve ter. Não tem. O algodão é colhido lá e vem para cá, para o sul, para sudeste, para ser processado, transformado em tecido e voltar para lá, cara. Olha. E falta emprego lá. E falta emprego lá. Incrível. Olha, super interessante. São dados... Entendeu? Então, quando a gente fez a escolha já do primeiro VET e tal, eu lembrei lá da época de Marisol, Fabril, Sumalha, Zering. Eu fiz projeto em todas essas empresas, né? Eu comecei a fazer um curso de formação e capacitação de costureira. Aí na Ciclo. Lá na Ciclo, eu peguei a sala de baixo, de auditório, e comecei a formar pessoas na área de costura. Eu não entendo, quer dizer, não é que eu não entenda, mas eu não vou ensinar o cara a costurar, mas vou ensinar a pessoa a ser uma profissional propícia a trabalhar na área de costura. Por quê? Eu acho que você falou uma palavra que eu acho que é chave para todo ser humano. Qual vai ser o seu legado quando você sair daqui? Que a gente vai partir daqui. Você daqui a uns 40, 50 anos, tudo bem, mas eu não sei, eu queria deixar alguma coisa para trás que minhas filhas vissem e falassem: porra, meu pai participou disso daqui. Né? Então, em todos os lugares, eu acho que a gente tem que ter o pro bono. Né? Qual que é o que eu vou fazer para essa sociedade que eu estou vivendo? É isso. Nossa. A minha filosofia também sempre é assim, cara, tudo que nós usufruímos hoje, todo o conforto que nós temos aqui, e nós somos os seres mais privilegiados, porque nos 200 mil anos de ser humano deixou de ser colhedor, né, que ficava andando. Nós estamos vivendo todo o conforto que é resultado do quê? Do suor de todo mundo que passou antes da gente. Então, a minha filosofia é sempre assim, cara, nós temos que, em primeiro lugar, não estragar o que já está, o que já existe, e tentar contribuir. O que eu posso acrescentar para melhorar na minha vida de quem vem depois? Que são os nossos filhos, nossos netos, e tataranetos, e tem toda, né? Então, eu acho que essa é o objetivo universal, né? Que seria o movimento do universo sempre em expansão, né?
Então, independente da crença religiosa da pessoa, acho que todo mundo entende que a gente está evoluindo e a gente tem esse papel de ajudar a evoluir. Sim. E aí, como a gente pode contribuir melhor? Dentro daquilo que a gente conhece, dentro daquilo que a gente sabe, né? Através do nosso trabalho. Né? E eu sou uma das pessoas que, cara, falam sem medo de errar, que é, cara, eu me realizo profissionalmente, entendeu? Na minha vida. Então, eu sempre gostei muito de ver o resultado do negócio. Para mim, o resultado não se mede, ganhei tanto X. Não, puta, tem tantas pessoas usando. Isso já é um puta resultado, né? Tantas pessoas curtem ou usufruem do meu trabalho, né? Então, eu acho ótimo, maravilhoso. Me sinto recompensado só por esse fato já, né? Ganhar dinheiro, melhor ainda. Sim, se fizer o gostoso e ainda ter uma recompensa monetária, pode Eu vir. acredito sempre que vai naturalmente vir, você vai acabar ganhando dinheiro, não tem que ganhar dinheiro, precisa viver com aquilo. Bacana. Então, eu acho que a gente está muito alinhado, eu acho isso bem legal. E estou feliz de fazer parte do time, que vocês confiarem em mim, ter essa possibilidade de me convidarem para fazer parte mais próxima, né? Poder compartilhar com vocês aí o dia a dia, né? Então, Só para o fechamento, então, você vai conseguir fazer o ADM financeiro, vai testar fazer lá com a Pamela. Isso. Tá. Eu acho que é mais do que o suficiente. Eu faço uma planilhinha para ela e falo, Não, e vai ficar junto dela, você vai conseguir orientá-la de alguma forma. Né? Então, não, vamos fazer os ajustes ali e ela tende a te perturbar menos e a ser mais autônoma ao longo da convivência. É um processo, a gente cria, e de repente aqui esse processo, eu vou criar, sei lá, 2, 3 planilhas de Excel, sabe? De repente vai servir para as outras startups também. Legal, você tem um modelo de está aqui, ó, pronto, usa isso também para vocês. Eu acho que legal. E com relação àquela situação do marketing de mídias digitais, você vai fazer a seleção junto às nossas parceiras, às nossas academias. Isso. Tá. Porque isso eu quero estar à frente, porque eu acho que é fundamental. Eu tenho uma boa experiência, só preciso um pouco de braço, né? Você não faz isso, faz aquilo, outro. E a gente, nós temos uma pessoa que produz peças, que é um dos nossos sócios, então temos mão de obra gratuita de produção aí, tranquilo, e com poucas intervenções nossas, o estagiário consegue fazer. Sérgio, falhou. Então, você estava falando que nós temos aí quebrou. A gente estava falando de estagiários, se você ia buscar nas academias de lá de Luiz Eduardo. A gente tem bastante experiência com textos, desculpa, o que funciona no Instagram, o que funciona no YouTube, essas coisas todas, né, para o nosso produto especialmente. E nós temos uma pessoa que produz peças, que é o Denis Cassarini, que é um cara que trabalhou comigo no Mortadela, e ele é sócio da empresa, por isso. Que é o que faz os desenhos? Os desenhos, isso. Ele faz peças maravilhosas, então nós temos isso, uma produção grátis de quantas peças a gente quiser, do que a gente precisar. E a gente montando uma estratégia, que esse aqui eu vou fazer, entende? E aí, com a ajuda do estagiário, pronto, pessoal, olha, você tem que todo dia você vai entrar aqui, vai fazer isso, vai acompanhar isso, dessa forma, tal, se acontecer isso, você faz isso, tal, para ajustar. E aí, a pessoa que vai estar com a gente também vai aprender muito. Tenho certeza disso. E não esquece de falar para essa pessoa que você selecionar, para ela fazer um registro documental de todas as orientações e instruções suas, porque a gente vai fazer disso daí um manual também. Perfeito, ótima ideia. Não, aí eu
Não é que eu vou entrevistar, eu já conto com você, que você se ofereceu para entrevistar. Não, é porque você você vai estar em Luiz Eduardo. Tá. Mas Inclusive, eu a quero, gente... eu quero Não, continuar a perfeito, contar contigo perfeito. nesse aspecto. Não, claro, você, o Uhum. Pompeu, vamos participar disso daí. Mas a gente pode colocar até os dois reitores, o reitor da FAAF, da particular, e quem está à frente da federal aí, que é muito próximo, é muito amigo meu. Né? Ótimo, que Então, legal. não é tão próximo do Pompeu, que a relação era mais comigo, né? Mas a Uhum. da particular, da FAAF, o Pompeu conhece bem, que é o Adelvan, ele é o reitor aí da particular. A gente não coloca nem coordenador para falar isso, vamos pedir algumas indicações de estagiário para os caras que são os top lá, e ele distribui. Que maravilha. Então, eu acho que vai ser bem legal. Eu gosto muito de ensinar pessoas também, tem esse hábito no trabalho, no dia a dia. Eu formei muita gente. Semana passada Uhum. me ligou um cara que eu dei o primeiro emprego comigo, não foi nem na porta dela, foi com outra software house. Você já viu aquele site Cybercook? Sim, Site de receita? de Ah, o receitas. Romero investiu nessa empresa, inclusive, depois. Foi esse cara Hum, que fundou. Ele não olha, sabia nada, eu treinei ele, ele entrou como analista de suporte, treinei ele para programação, etc. E agora fiquei uns anos sem falar com ele. Uma vez ele me falou, pô, eu queria fazer um almoço para você. Convidou para ir na casa dele e tal. Ele já estava com sucesso, Cybercook, né? E aí eu fui lá, ele fez um jantar especial, porque ele gosta muito de cozinhar, né? Tem esse uhum, chefe. E agora, semana passada, ele me ligou de novo lá, eu vi um vídeo do Thiago Ventura falando do Mortadela e tal, lembrei de você, já ninguém esquece o Mortadela e tal, bacana, né? E aí, eu tenho muito carinho por você e tal, sou muito grato. Porque, cara, eu fiz por fazer e pela pessoa que ele é também, né? Um cara que tem potencial. Então, eu gosto muito disso, de formar pessoas também. Então, tendo essa possibilidade, eu me sinto feliz de saber que alguém que aprendeu comigo teve sucesso, cresceu. Né? A minha paga já está aí. que legal. Me sinto bem pago. Bom, Né? essas eram duas das pendências passadas, e a outra era a solução do problema do aplicativo, que você parece que falou que conseguiu sanar isso, Já resolvi. e está na loja. E Já subiu para a loja o não ajuste? ainda, porque eu resolvi na quinta-feira de manhã, antes Ah, de eu tá. viajar, né? E aí, como eu tinha essa entrega na quarta-feira, e aí eu teve um problema aqui, e aí, esse dia não consegui ser muito produtivo. E aí Uhum. depois fui lá com o Pompeu, e aí, na hora que eu voltei, falei, vou tirar essa pendência da minha frente, já estou Sim, praticamente terminando. e aí E já também dá uma aliviada isso, financeiramente. isso. E aí, semana que vem, começando. Mas essa semana ainda eu quero ver se eu boto no ar. Daqui uma semana, não sei ainda, não vou ter muitos dados estatísticos, porque vamos entrar na parte de testes. Mas eu creio que daqui 2 semanas já vão ter resultados. Como é que vai estar o resultado disso tudo? Né? Eles já vão, talvez, estar concluindo a versão do iOS, que é Uhum. o próximo da fila também para a gente trabalhar. Né? Puta, legal, Então, bacana. e aí vai ser outra vida, né? Porque entrou o iOS, o faturamento vai dobrar, aí a gente, como já está crescendo, né? E aí, com o viral, vai crescer muito mais rapidamente, né? Vai dar um Uhum. pontapé gigantesco, eu diria. E as implementações, eu tenho muita coisa à parte que fiz até no começo deste ano, e acabei abordando algumas coisas, mas para não mudar tudo de uma vez. Agora eu estou recriando a metodologia. O que eu quero nesse momento é repensar como, porque agora nós já temos estrategicamente
várias linhas, eu sei onde eu vou trabalhar, com quem, como os pontos de apoio que eu vou ter, etc. Aí eu já vou redefinir esse plano, como conseguir implementar todos os estudos que eu estava planejando, até para mais longe, para trazer mais perto, e a gente ver o que vai ter mais resultados, como é que nós vamos fazer os testes. Eu já revi vários processos, inclusive dessa parte de teste, né, para ficar mais fácil. Bacana. Então, eu trabalho no esquema Kanban, né, que é melhoria contínua, sempre, né? Pra você ter uma ideia, chega no nível de quantas teclas que eu aperto, quantos cliques que eu dou no mouse. Eu faço um negócio, eu vou fazer a próxima da metade dos cliques, no outro da metade, na outra metade, cada vez aumentando a produtividade. Né? Foi fazendo isso que eu consegui trabalhar sozinho, eu consegui produzir coisas sozinho. Né? Então, vamos transmitir essa sua técnica a outras pessoas. Com prazer, vai ser muito prazeroso fazer isso. Né? Bom, semana que vem, quando a gente falar, você já vai estar em LEM. Tomara, gostar, se Deus quiser. Né? Porque aí, você sabe que quem é de lá de Luiz Eduardo pode escolher qual gentil utilizar, né? Pode ser ou Luiz Eduardense. Esse é o único que eu vi. Ou mimosense. Mimosense. Mimosense é meio bicha, né? Acho que eu preciso. É que lá se chamava Mimoso do Oeste. Né? O Mitami falou no caminho. Então, os dois gentis são usados. São usados. Mimosense. Legal. Acho que eu prefiro ser Luiz Eduardense. Tá bom. Quando você fizer alguma coisa que eu não gosto, eu vou falar assim, você me chama de mimosense mesmo, né? Quando você quiser me dar uma bronca, você vai falar, mas tinha que ser mimosense. Tinha que ser mimosense. Meu amigo, semana que vem, quando eu falar contigo, então, a gente já vai falar de lá com a Ciclo. Perfeito. E vamos estar num upgrade melhor ainda do que estamos hoje. Legal. Tá bom? Meu amigo, uma excelente semana aí para você. Boa mudança. Obrigado. Bons augúrios lhe acompanhem, que tudo dê muito certo e saiba que você tem pessoas que te querem muito bem. Obrigado, e é recíproco esse carinho, eu agradeço muito. E nós vamos ainda estreitar mais a nossa relação, não tenho a menor dúvida, tanto com você quanto com o Pompeu. Cada vez que eu conheço vocês, eu gosto mais ainda de vocês, entendeu? Então, eu espero que eu consiga transmitir isso também, que a gente consiga formar um trio aí imbatível. Que legal. Né, se divirta. Tem que se divertir, tem que ter prazer na coisa, né? Eu não sei se eu te falei, já comecei a escrever um livro chamado, comecei a escrever metade, uma hora eu termino, que chama Não Trabalhe, Divirta-se. Divirta-se, ótimo. Excelente título, é por aí mesmo. E aí, como técnicas, na verdade, foi assim que eu usei a minha vida, técnicas que eu usei a minha vida inteira para chegar nisso. Outra hora também te conto mais detalhes sobre essa questão. Muito obrigado pelo seu tempo. Obrigado. Uma ótima semana para você. Obrigado. Abraço. Boa viagem. Obrigado. Valeu. Obrigado mesmo. Tchau. Tchau.